Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Raiane Gonçalves, nutricionista, e estou de volta. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto muito importante: os malefícios do café para a saúde mental e cerebral. O café é uma das bebidas mais populares e consumidas em todo o mundo. Sua popularidade pode ser atribuída a uma combinação de fatores, que incluem o seu sabor agradável, aroma estimulante, efeitos energizantes e também toda a cultura social que o envolve. Uma substância química natural encontrada no café e em outras plantas, como no chá, cacau, guaraná e também em bebidas energéticas e refrigerantes à base de cola, é a cafeína. A cafeína é uma substância pertencente ao grupo das xantinas e é amplamente conhecida por seu efeito estimulante do sistema nervoso central. A cafeína atua como um antagonista dos receptores de adenosina, ou seja, a cafeína se liga aos receptores de adenosina no cérebro, impedindo a ação da adenosina. E a adenosina é uma substância que regula o sono e inibe a atividade cerebral. Então, como a cafeína bloqueia os receptores de adenosina, isso vai resultar em um estado de alerta e de vigilância. A cafeína inibe os receptores de adenosina no sistema nervoso central, principalmente no hipocampo, amígdala e córtex pré-frontal. A cafeína também promove a liberação de neurotransmissores, como a dopamina, noradrenalina e serotonina. Agora eu vou falar de 5 possíveis malefícios do café que ainda está em investigação. É importante ressaltar que a resposta individual do consumo de café pode variar para cada pessoa e por dose ingerida. Malefício número 1: ansiedade e irritabilidade. Vários estudos têm investigado a possível ligação entre o consumo de café e a ansiedade. Embora alguns estudos sugiram que o consumo de café pode estar associado a um aumento da ansiedade em algumas pessoas, os resultados são variados e a relação não é completamente compreendida, mas é um fator a ser ponderado. Número 2: distúrbios do sono. Lembra que lá atrás falamos da adenosina, a substância que promove a sonolência e ajuda a regular o ciclo sono-vigília? Então, a adenosina se acumula durante o dia e promove uma sensação de sono e de relaxamento. Ao bloquear os receptores de adenosina, a cafeína impede que a sonolência seja induzida, mantendo a pessoa em um estado de alerta. Além disso, a cafeína também estimula a liberação de noradrenalina, que é um neurotransmissor envolvido na regulação do humor, na atenção e na resposta de luta ou fuga. A noradrenalina é liberada em momentos de estresse ou emocional e pode aumentar o estado de alerta e energia. Isso pode dificultar a transição para o sono e reduzir a qualidade do sono. A cafeína também é um diurético suave, o que significa que pode aumentar a produção de urina e a necessidade de fazer xixi. Isso pode interromper o sono com idas ao banheiro durante a noite, o que não é interessante. Cada vez mais estudos vêm apontando que a qualidade do sono é algo importante para a regulação metabólica, regulação emocional, função cognitiva. Estudos sugerem que a privação crônica do sono pode afetar não apenas a saúde mental, mas também refletir na obesidade, resistência à insulina. Um dia eu falo só sobre esses estudos que ainda são inconclusivos. 3. Dependência e sintomas de abstinência. A dependência da cafeína ocorre quando uma pessoa desenvolve a necessidade física e psicológica de consumir a cafeína regularmente. Pelo aumento da liberação de dopamina, que está associada ao prazer e à recompensa, há uma sensação de euforia e bem-estar, o que pode levar ao desejo de consumir cafeína regularmente. E com o uso regular da cafeína, o corpo pode desenvolver tolerância aos efeitos estimulantes da substância. Então, doses maiores de cafeína são necessárias para alcançar os mesmos efeitos que antes eram obtidos com doses menores. E a busca por doses cada vez maiores de cafeína pode levar à dependência. Quando uma pessoa depende da cafeína e ela reduz ou interrompe abruptamente o seu consumo, pode ocorrer uma síndrome de abstinência. E os sintomas de abstinência podem incluir dores de cabeça, irritabilidade, fadiga, dificuldade de concentração e até mesmo efeito depressor. 4.
desregulação do humor. Como quando você consome o café, isso vai te proporcionar falsa sensação de energia, alerta. Quando passa os efeitos da cafeína, a pessoa experimenta a sensação de fadiga e sonolência. Então imagine o seguinte cenário. Você não dormiu bem na noite anterior, está cansado, sonolento, sem concentração e daí resolve tomar um café ou um energético para despertar. Acorda, se sente energético, faz todas essas tarefas e tal, mas ao longo do tempo o corpo vai continuar produzindo adenosina, que fica ali, bloqueado o tempo todo, apenas sendo acumulada. Depois que o efeito da cafeína passa, o seu estado de cansaço e efeito depressor será maior do que no período inicial. E daí isso vai se tornando um ciclo, um vício, enfim. Alguns estudos sugerem que algumas pessoas podem oscilar entre irritabilidade, ansiedade, sintomas depressivos, levando a uma flutuação do humor conforme a sensibilidade do indivíduo e a dose que foi ingerida. 5. Interferências na absorção de nutrientes. O excessivo consumo de café pode interferir na absorção de nutrientes essenciais para a saúde cerebral, como ferro, magnésio, zinco e vitaminas do complexo B. Para o vídeo não ficar muito longo, explico depois sobre os nutrientes importantes para a saúde cerebral. Reforço a importância de estar ciente do consumo de café e dos seus efeitos individuais. E se você me perguntar, mas e o café descafeinado? Então, o café descafeinado ainda tem percentagens mínimas de cafeína. Além disso, contém teofilina e a teobromina, que também são substâncias estimulantes. E daí você pergunta também, mas e os efeitos benéficos do café? Se você se refere aos efeitos antioxidantes do café, você pode facilmente encontrar em outros alimentos com muita mais abundância. E se você se refere aos estudos que sugerem que o consumo de café pode estar associado a um menor risco de desenvolver doença de Parkinson ou Alzheimer, ainda não existe evidência científica conclusiva para afirmar que o café pode prevenir essas condições. São apenas estudos observacionais e não estabelecem uma relação de causa e efeito definitivo. O consumo de cafeína de até 400 mg diário é considerado seguro para a maioria das pessoas, não todas. O café e a cafeína podem ter efeitos variados em pessoas com transtornos psicológicos e a resposta individual pode variar. Em alguns casos, o consumo de café pode exacerbar certos sintomas ou agravar certos transtornos psicológicos. Em outros casos, não. E se você consome café porque se sente cansado e sonolento, pode investigar a causa e com o seu médico ou com o seu nutricionista, e esses sintomas podem estar ligados à deficiência de ferro, ou de vitamina B12, ou de ácido fólico, ou pode ser uma alteração na função da tireoide, ou pode ser uma depressão, ou pode ser falta de um sono de qualidade crônico. Inúmeras podem ser as causas. Melhor investigar as causas e tratá-las do que tentar tampar o sol com a peneira. Se você deseja descontinuar o consumo do café, mas não quer perder aquele momento agradável de convivência, pode substituir o café por infusões. E se você não possui doença celíaca ou alergia e intolerância à cevada, pode consumir a cevada solúvel também. Consulte o seu médico e nutricionista para ver a melhor opção para o seu caso e para avaliar o impacto do café e da cafeína na sua saúde pessoal. Obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Comenta aí embaixo se você gosta ou não de um cafezinho. Eu particularmente nunca bebi café, nem sei que gosto tem. Gosto de infusões tipo rooibos, camomila, enfim. É isso, pessoal. Obrigada! Deixa o seu like, seu comentário e até o próximo vídeo.